paz do Senhor Jesus, com a sua Bíblia na mão e o coração ligado no céu, vamos continuar o livro o Evangelho segundo São Lucas. E agora, capítulo 2, quando nós começamos, é intitulado aí O Nascimento de Jesus. Vamos estar lendo este capítulo, parte dele, neste dia, para a glória do nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus se lê da seguinte maneira: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto por parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nessa primeira pedaço do capítulo, a gente encontra um texto histórico. Lembramos-nos que Lucas, como nós lemos no comecinho do livro, né, era um historiador, um médico, uma pessoa que se interessava nos detalhes da história, inclusive para comprovar todas as coisas, a Teófilo, a quem ele escrevia. Então você vai encontrar detalhes históricos que nos ajudam a assegurar-nos no contexto da história, de quem foram os reis da época, a veracidade dessa história. Mas uma coisa que eu acho bem interessante deste texto é que não só para isso, você encontra palavras, por exemplo, no versículo 4, de que Jesus foi nascer em Belém, e aqui explica o contexto histórico, como é que aconteceu para um pai que morava em Nazaré, da Galileia, e parar em Belém, né? E foi porque Deus permitiu que o alistamento fosse feito, mesmo naquela época, o censo de hoje, né? Que o pessoal tinha que, na época, viajar para a sua cidade natal. Então, no caso aqui, quando menciona Belém, este texto é a comprovação no Novo Testamento de um texto do Antigo Testamento profético de Miqueias 5:2, que fala: E tu, Belém, Efrata, posto que é a menor, não é, das cidades, e assim por diante. Não tenho de cabeça todo este texto, mas provando mais uma vez, porque esta é uma realidade que nós vamos encontrar no Novo Testamento, é a comprovação na vida de Jesus, nas Escrituras sobre Jesus, daquilo que foi profetizado sobre a sua vida quando nem se pensava na sua existência. Vamos seguir então a partir do versículo 8 essa história. Já vimos que ela deu à luz no versículo 7, deitou-o numa manjedoura. No versículo 8 nós seguimos: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E eu intitulei a meditação deste dia: A Verdade como é. Queridos, depois daquilo que nós já falamos do contexto histórico, o texto segue a contar o que aconteceu com uns pastores que estavam ali às cercanias
da cidade de Belém. E em primeira instância apareceu um anjo, e que ao eles entenderem que era uma aparição angelical, pela luz, pelo que foi falado, eles ficaram maravilhados. Claro, quem não ficaria com uma aparição como essa? Mas mais do que a aparição angelical, foi a mensagem que foi lhe dita, e eu volto você de volta ao versículo 11, no 10 ele disse, não temais, ou seja, não é um fantasma, né? Porque nós trazemos nova de grande alegria, mas eu volto ao versículo 11, que diz que hoje, na cidade de Davi, portanto em Belém, vos nasceu o Salvador, com S maiúsculo, o Cristo, o Senhor. Portanto, os anjos ali estavam em um vocabulário que o povo de Israel entendia, dizendo que hoje naquela cidade nasceu o Messias esperado. Nós, com pouco ou muito conhecimento da Bíblia, sabemos que os judeus esperavam a vinda do seu Messias. Nós reconhecemos e aprendemos de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador que foi entregue para pagar o pecado da humanidade. E agora este anjo aparece àqueles pastores simples que cuidavam de ovelhas e disse, não temam, porque hoje eu trago novas de grande alegria, o vosso Salvador, aleluia, o Cristo, o Senhor Adonai, nasceu hoje, foi feito carne, digo em minhas palavras hoje, e está na cidade. E que coisa linda que não só aquele anjo apareceu, de repente aqueles homens veem uma multidão de seres angelicais, né, cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí aqueles homens, quando terminou aquilo que parecia uma visão, mas que lhes foi claramente viram e ouviram, a Bíblia diz de que eles foram para a cidade ver se era assim mesmo. E sem surpresa alguma, como diz a Escritura, encontraram Maria, José e o menino naquela manjedoura. Mas eu quero me deter 2 minutos com você no pensamento dos últimos versículos aqui, para que nós apliquemos ele para a nossa vida de hoje. Historicamente, nós já estamos abençoados com o que nós lemos neste dia, sobre esta experiência tão única, tão linda destes pastores. Mas a Bíblia diz de que quando eles viram o cumprimento, ou seja, que aquilo que os anjos falaram estava ali mesmo dentro de Belém, do jeito que eles disseram, era o que estava acontecendo, porque os anjos disseram no versículo 12, isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no versículo 16 diz que eles acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Aí é que eu vou no versículo 17, que diz que eles divulgaram, quando eles viram isso, eles divulgaram, ou seja, abriram a boca para falar a palavra acerca do menino, que acerca do menino lhes fora dito. Ou seja, eles foram para a cidade, foram para os amigos, foram para os conhecidos, e daí para frente eles começaram a dizer, olha, o anjo de Deus falou que seria assim. E eles começaram a divulgar aquilo que os anjos disseram do menino. Que os anjos disseram? Que ele era o Salvador, de que ele era o Cristo, de que ele era o Senhor, que ele tinha nascido. E o sinal que os anjos deram que eles haveriam de encontrar foi aquilo que eles encontraram. Os pastores, todos que ouviam, se maravilharam dos que os pastores disseram. Quem não se maravilha? De alguém que viu uma visão, de alguém que viu algo extraordinário, de alguém que ouviu da voz de Deus, de alguém que recebeu algo da parte de Deus, nós nos maravilhamos. O extraordinário, quando aparece, é maravilha para nós. A Bíblia diz que Maria, no entanto, guardava no seu coração todas estas coisas. Mas eu termino com o 20, que quando os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Vou ler mais uma vez e eu quero que você leia aí comigo, versículo 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Isto, irmãos, é o que é ser uma testemunha verdadeira. É falar a verdade como é. Deus não precisa da nossa ajuda para exagerar o que ele faz,
para dizer que foi extraordinário, para dizer coisas que não existiram para fazer mais apetitoso a ninguém. Nós somos chamados para ser testemunha daquilo que Deus fez, ser testemunha da verdade como ela é. E me chamou a atenção neste texto, nestes versículos destes pastores, de que eles voltaram primeiro felizes, porque quando você ouve algo da parte de Deus, alegra o teu coração, alegra o meu coração. Então eles voltaram glorificando a Deus. Que Deus nos dê cultos neste fim de semana, aonde você cultue, que nós possamos voltar dele glorificando a Deus. Que nós possamos voltar de encontros como estes que nós lemos a palavra tão desafiante. Muitos vêm e não voltam para um devocional como esse, porque aqui não encontram caixinhas de promessas bíblicas, só falando de bênçãos ou só falando de determinadas coisas. Não, nós caminhamos na Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, esperando de que Deus fale por sua palavra aos nossos corações. Mas quando nós somos abençoados, aleluia. E a minha esperança a cada dia, que eu desligue a minha câmera, volte para os meus afazeres, louvando ao Senhor em meu coração, porque foi assim que os pastores ficaram. Glória a Jesus. Mas depois ele diz, e eu termino aí, que eles louvavam a Deus por tudo que tinham ouvido, visto como lhes havia sido dito. Que privilégio é ver o obrar do Senhor. Que privilégio é ouvir as grandezas de Deus. Que privilégio é ouvir uma pregação ungida. Que privilégio é ver Jesus curar ainda nos nossos dias. Ver maravilhas do Senhor no meio da igreja. Glória a Jesus. Ver o que os pastores viram. A aparição angelical, a promessa de Deus cumprida. Aquele menino que foi do jeito que os anjos falaram, eles estavam ali. Que Deus nos ajude a fazer como estes pastores, que daí para frente eles agradeceram a Deus por tudo e mantiveram a palavra. O que eu entendo desse último versículo, dessas últimas palavras, é que o que eles mantiveram, não só eles falaram como é, mas eles mantiveram no seu coração tudo conforme havia sido dito. Muitas vezes, infelizmente, nós lemos a palavra de Deus ou alguém, vamos até passar porque é onde eu vejo mais, pessoas que têm o privilégio de compartilhar através de pregações, de estudos, e tomam a palavra e não só aplicam, mas manipulam de uma maneira, mudam de alguma maneira para cair bem com aquilo que é o seu próprio sentimento. Que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, nos guarde em nome de Jesus. Que neste lugar aqui, neste nosso cantinho devocional, a palavra e o Deus da palavra seja aquele que fale e nós possamos não só falar a verdade como é, mas guardá-la no nosso coração como é. E em fazendo assim, nós descobriremos aonde A, B ou C, ou talvez até algo que a gente aprendeu ou que a gente gostava, não está bem conforme o Senhor tem revelado nesta palavra. Que Deus abençoe a você. Em nome de Jesus, amém.